Vamos lá, chegando nessa sexta-feira com notícias, com informações que me surpreenderam bastante, mas a gente abre falando sobre as possibilidades para amanhã. O Fluminense enfrenta o Flamengo e, enfim, saiu uma matéria no Trivela que me chamou um pouco a atenção, porque o Caio Bloch, que foi quem escreveu a matéria, ele botou assim no tweet dele. Ó, quer ver? Deixa eu botar aí. E isso me deu um sustinho, eu acabei não conseguindo gravar nessa quinta. John Kennedy pode ser o substituto de André contra o Flamengo. Fernando Diniz também tem outras opções, com a versão de 2024, que o Fluminense esperava, com a venda do volante que está suspenso. E aí isso me pegou de surpresa, que eu falei, caraca, John Kennedy, né? É a opção, o Diniz vai pra cima feito louco. Mas não, né? Eu cliquei aqui na matéria, cadê? Deixa eu ver aqui se eu boto a matéria aqui na tela. E aí, aqui já diz que o Fernando Diniz ainda não definiu o Fluminense. E aqui embaixo que enfim, cadê? Aqui, ó. Que quem tem sido a opção principal mesmo é o Alexander. E aí, cara, me chamou a atenção para eu poder gravar esse vídeo aqui também, né? São dois assuntos que tem nesse vídeo. Com essa possibilidade. Esse daqui é o time base, o time chamado titular do Fluminense, o time base, campeão da Libertadores no ano passado, obviamente trocando o Nino pelo Thiago Santos. Para este jogo a gente não tem Samuel Xavier, lesionado, e a gente vai ter o Guga, né? Esse aí é meio que certeza na lateral direita. A gente não tem a certeza do Marcelo, né? Vocês têm a certeza de que o Marcelo joga? Eu não garanto, né? Porque beleza, ele já vai estar recuperado, mas ele foi banco nos últimos 2 jogos, eu torço para que sim. Apareceu fininho nas fotos aí também da semana e tal, então assim, acho que até que se prove o contrário, o Marcelo joga, né? Ele não é titular desde o jogo contra a LDU lá, que ele saiu cedo por conta da lesão lá no tendão. E a gente também não tem André, né? André que tá suspenso por uma suspensão boba naquele Fluminense Botafogo, aquele carrinho por trás. E é aí que mora a grande indecisão para esse jogo. A gente tem como opções Alexander, a gente tem como opção, né? Também o Lima, a gente tem como opção Davi Terãs e John Kennedy. Vou só com esses aqui, acho que não vai ter mais do que isso não. Vai lá, tem um Renato Augusto aqui também. Vamos de Renato Augusto e de Felipe Andrade. Pra gente fechar em 6 opções aqui, né? Mais ou menos isso. Vamos lá, o que muda com cada uma dessas opções? Começando pelas mais simples. Alexander, 6 por meia dúzia na função. A qualidade é bem diferente. Alexander não vem bem nessa temporada, na verdade não terminou a temporada passada bem também. Tanto que perdeu a posição para o Martinelli incontestavelmente. O Martinelli subiu de produção, mas o Alexander também caiu. Então, seja qual for a das 6 opções ali que eu elenquei, nenhuma vai te deixar tranquilaço, beleza? Nenhuma vai te deixar tranquilaço. O Alexander não me deixa tranquilaço. A outra opção que a gente teria, ou seja, taticamente essa não mudaria nada, né? Mantém a estrutura básica do time. Isso se ele manter essa estrutura mesmo com esses jogadores. Lembrando que o Douglas Costa também está fora por lesão. Outro que também não muda nada seria colocar o Felipe Andrade. Acho essa é mais arriscada, mas tem uma possibilidade, até por um histórico recente de futebol, de dar mais certo do que o Alexander. O Alexander, como eu falei, não vem muito bem, mas você sabe ali o que você vai encontrar no futebol dele. Também não é um cara que tá horroroso e tal. O Felipe Andrade, a gente não viu ele sendo testado num jogo grande ainda, né? A gente viu ele jogando meia dúzia de jogos do Carioca com o time C. Mas fez bem a função de primeiro volante. Não sei se contra um Flamengo que com certeza vai tentar morder a saída de bola do Fluminense, Felipe Andrade é o jogador mais indicado. Isso porque não me pareceu ser um jogador com um controle tranquilão da bola. Aquele jogador que você olha e fala, esse cara podia ser meia e ele tá jogando ele de volante. Não me pareceu ser esse cara. Me pareceu ser muito cara, né, usando a mesma expressão que eu usei pro Flamengo, mordedor. Um cara de desarme, de roubada de bola. Enfim, não tem opção ideal, como eu falei. Bem, mudando a estrutura do time, a gente vai para um que a gente já viu algumas vezes, que é John Kennedy. A gente não viu muito essa estrutura com o Martinelli,
A gente viu mais com o André, mas no momento em que Alexander não estava bem, não tinha voltado bem de lesão, e o Martinelli ainda não tinha ganhado tanta moral assim com o Diniz, foi utilizado meio que essa formação aqui no meio para o final do ano passado, né? Ficou marcado pelo jogo contra o Olímpia, mas também foi utilizado no jogo contra o Inter e chegou a ser utilizado algumas vezes durante as partidas. É uma espécie de 4-2-4 que quando o Fluminense não tem a bola vira um 4-4-2. John Kennedy e o Cano marcam mais a saída de bola, o Keno e o Aras compõem a linha defensiva. Isso ajuda a gente na saída de bola, porque o Ganso vem buscar a bola aqui mais dentro da área junto com o Martinelli e isso melhora a saída de bola, mas isso é uma formação que, se o time adversário sobe a linha e ataca o time e marca a saída de bola do Fluminense, ajuda na saída, mas depende muito de Keno e Aras estarem bem amparados dos laterais para poder sair com essa bola em velocidade pelos lados. A bola pelo meio vai ter que bater para jogar para o lado. Ou seja, ou então se a bola for roubada do lado, achar o meio passando em velocidade. É um jogo de velocidade. Se você pegar o gol contra o Olímpia, o primeiro gol contra o Olímpia lá Caramba, esqueci, Defensores del Chaco. Se você pega o jogo de lá contra o Olímpia no Defensores del Chaco, que eu não vou citar o jogo daqui, porque eu acho que o Olímpia daqui não se assemelha muito ao Flamengo. Né? Acho que o que o Flamengo vai fazer, né, no jogo daqui vai se assemelhar muito mais ao que o Olímpia tentou fazer lá. O Fluminense ficou perdido no início do jogo, mas se você olha ali pelo menos dois, não vou nem citar o terceiro, mas acho que os 3 gols até foram de saídas rápidas. O Fluminense destruindo a jogada e saindo muito rápido. O primeiro chama mais atenção, né, com a jogada do Keno, pelo lado do Aras também, pelo lado é o Aras ou o Keno, agora eu não lembro, que dá o ótimo passe lá pro John Kennedy. Então assim, não é algo que o Fluminense tem feito esse ano. Essa saída rápida, saída em velocidade, correndo, quando tem espaço para jogar. Esse tipo de jogada aqui, esse tipo de jogo, esse tipo de time aqui funciona ou para amassar o adversário, que eu não acho que o Flamengo vai permitir ser amassado, não é o time que vai fazer isso, pelo contrário, vai se expor. O Tite é um cara que tem meio que essa consciência ele também de melhor o time armado ali da defesa pro ataque, né? Mas é um time que não se deixa se encurralar muito lá atrás. Lá ele. Então, enfim, não sei se é a ideal. E eu também não gosto muito do John Kennedy jogando junto com outro centroavante. Acho que embola um pouco em alguns momentos. Enfim, não gosto dessa tática. Acho que o Fluminense vai ficar exposto. E o que ele ganha não tem sido algo bom nesse ano. As outras opções, cara. Lima seria uma opção daquelas seguras. Eu não acho o Lima horroroso de volante. Criou-se um mito do Lima horroroso de volante. Eu acho que o Lima foi mal de volante. Não é horroroso, são 2 coisas diferentes. Acho que não é a principal função dele, inclusive prefiro ele. E acho que hoje ele é o reserva imediato do Keno. Sem o Douglas Costa, ele é o reserva imediato do Keno. Então, assim, acho complicado entre Lima e Alexander. Não sei de quem eu iria, tá? Mas seria um cara que faria a composição aqui do meio de campo. Acho que o Fluminense ganha em marcação, em experiência, mas na saída de bola não gosto muito do Lima fazendo essa saída, não. E as outras 2 opções são loucura. Renato Augusto não funcionou jogando, o Fluminense jogando com Renato Augusto e Ganso no time contra a equipe do Vasco, e acho que contra o Flamengo, mais uma vez, a gente ficaria lento e previsível, e não só pelo Renato, né, mas por todo o resto. E o Terãs até agora não me mostrou que ele merece uma chance jogando nem aqui aberto na ponta direita e tal. O que o Terãs fez ainda não me mostrou que ele merece uma chance para poder ser titular num Fla-Flu tão decisivo. Você escalaria quem aqui nessa posição? Conta aí embaixo. Bem, a outra notícia que a gente aborda aqui, cara, você fala, pô, Gabriel, é do dono do Botafogo? Pois é, porque ele fez uma acusação gravíssima, e que tem que ser tratada dessa maneira. O áudio é do GE. Globo e ouve o que ele falou numa conversa com os jornalistas logo após a vitória do Botafogo contra o Red Bull Bragantino na Libertadores na quarta-feira. This support we had tonight, this will bring athletes to us. This will bring coaches to us. The reason we're taking our time is because we know this coach, we're comfortable with him knowing the players, but we have top coaches around the world that are calling me, and we have some tough decisions to make. People want to be at Botafogo.
In the last few games of last year, the hate was so strong. It was very hard to watch for all of us, right? To be here. Can't be like that. We can't win championships like that. And the fans are going to learn. Até agora ele tá falando principalmente da torcida, tá? Eu acho que tem um ponto ali, ele fala que a torcida do Botafogo foi espetacular e é isso que vai trazer treinadores top do mundo estão entrando em contato com ele para treinar o Botafogo e tal. Até aí, beleza, ele falando normal. Só que agora começa a vir algumas coisas. The fans are going to learn a lot in the next 30 days about what actually happened in the championship, and they know what I feel about it, but I'm not going to litigate this in the press. It's irresponsible. Judges on the sport court should not be making fun of anybody about match fixing. For somebody to say there's no corruption in Brazil when I've got referees on tape complaining about not getting their bribes paid, maybe the CBF shouldn't sue me on this. I didn't go after Ednaldo. Never said anything about him. It's not corrupt. He's a man running an organization that needs to manage external corruption probably better, because it's the battle against the outside. The Federation is our champion, but it's a battle, and it exists, and it's here. There's match fixing 2021, 2022, 2023. We have the proof. This support... Essa frase aqui, cadê? Essa daqui, ó. Eu tenho... Vou ler aqui de novo, tá? Alguém dizer que não há corrupção no Brasil quando eu tenho árbitros, e aí teve gente que confundiu achando que o John Textor estava falando de juízes do tipo julgadores, né? O juiz do STJD e tal, não. Ele fala referee, que seria árbitro, né? Árbitro de campo. Quando eu tenho árbitros gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Isso é uma declaração muito forte. A última aqui também houve manipulações e erros em 2021, 22, 23 e nós temos prova. E por que eu tô tratando disso aqui agora? Porque esse é o tipo de afirmação por dois motivos. Primeiro, porque é um assunto que interessa diretamente ao Fluminense. É um dono de um clube, que você pode colocar ele na representação de um presidente, mas é um ator do futebol brasileiro extremamente relevante. O cara é dono do top 4, top 3, dá pra dizer que é top 3 SAFs do Brasil. Você tem 4 donos de SAF aí no Brasil que chamam muito a atenção. O Ronaldo no Cruzeiro, a galera do City no Bahia, o John Textor no Botafogo e o pessoal o Josh Wanders lá da 777 no Vasco. Ele é o que mais fala junto com o Ronaldo. E aí você tem esse cara, um ator importantíssimo no futebol brasileiro, dizendo que ele tem prova de que juiz de futebol estava reclamando que não tinha recebido sua propina e tal, ou seja, recebeu dinheiro para poder manipular o resultado. E ele diz que tem prova de que houve manipulação, ele fala manipulação e erros. Erros tem todo ano, João Tex. Se você tem provas que teve erro de arbitragem, aí pelo amor de Deus, né? Se você tem prova de que houve erro de arbitragem, parabéns. Se juntou aí a 220 milhões de brasileiros, que se eu mandar qualquer pessoa do Brasil aí falar de um erro de arbitragem, ele vai saber. Meus parabéns. Agora, você disse manipulações. Então, assim, o primeiro fator é isso, interessa ao Fluminense. E assim, ele falou que nos próximos 30 dias, tá dito aqui atrás, né, que os torcedores vão ficar sabendo nos próximos 30 dias o que realmente aconteceu. Ah lá, isso foi dito no dia 6 de março. Né, na quarta-feira, 6 de março. Vamos dar um desconto que o jogo acabou já quase no dia 7. Então foi no dia 7 de março. Até o dia 7 de março tem 31. Até o dia 6 de abril... Ou seja, até a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o John Textor precisa expor e mostrar essas provas que ele tem. Então esse é o primeiro fator. Isso interessa, eu tô falando isso aqui porque isso interessa ao Fluminense, porque ele tá dizendo que o campeonato que o Fluminense jogou foi manipulado. Isso precisa ser falado. E o segundo ponto é o cuidado que você tem que ter quando você fala um negócio desse. Porque quem acusa é que tem que mostrar as provas. O nome disso é ônus da prova, né? O problema de ter as provas, o John Textor não pode chegar e falar bem assim, não, ninguém tá dizendo aqui que não teve.
Ninguém tá dizendo aqui que não teve manipulação. Então teve, né? Se ninguém... Pode ter manipulação no futebol brasileiro? Pode. Então tá aí o que eu digo. Não, ele tá dizendo que teve. Então se ele tá dizendo que teve, é ele que tem que apresentar uma prova mostrando que teve manipulação. Não é ele dizer, não, ninguém me apresentou uma prova de que não teve. Então não teve. Não faz sentido, né? Então, é algo que a gente vai ter que ficar de olho, cara. Imagina se o Mário Bittencourt fala um negócio desse. De que ele tem provas. Eu, assim, tem uns detalhes sobre esse áudio que até então eu só tinha visto isso escrito. E aí eu achei esse áudio no GE. Globo. Provavelmente alguém estava gravando. Pelo que fala na matéria, e isso é algo importante da gente dar uma olhadinha aqui, se vocês olharem aqui, que era algo que eu estava analisando, a declaração foi dada após a vitória do Alvinegro. Essa matéria não está assinada, né? Não está assinada, ela só publica o áudio. Mas diz aqui que foi dada após a vitória do Alvinegro sobre o Red Bull Bragantino, quarta-feira à noite. Na semana que vem as equipes, blá, 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 blá. E aí diz aqui, ó, Textor fazia uma análise do momento do Botafogo ao falar com jornalistas. Nessa matéria aqui, que é do jornal O Globo, diz que até a matéria do João Pedro Fragoso, essa tá assinada, e diz que Textor sobe o tom, pra mim não subiu o tom, Textor acusou, né? Em ataques à arbitragem, tem os juízes gravados reclamando de não terem propinas pagas. E aí ele diz aqui, sem apresentar provas, gostei aquilo. Empresário diz haver manipulações nas partidas de futebol do país. E aqui nessa matéria diz assim, ó, em entrevista ao Globo, depois da vitória contra o Bragantino, o americano disse que possui gravações que mostrariam árbitros reclamando do não pagamento das propinas que haviam sido acordadas. E prometeu que nos próximos 30 dias os torcedores saberão o que realmente aconteceu no campeonato. E aqui tá a transcrição. Enfim, aí ele fala que a conversa com a reportagem do Globo foi interrompida pela assessoria do clube, ao fim do tempo combinado para a entrevista, antes que o empresário pudesse ser interpelado sobre as acusações que fazia. Em novo contato nessa quinta-feira, Textor não quis compartilhar o conteúdo dos supostos áudios nem informar a quais profissionais e partidas se referia. Enfim. Cara, é complicado. Acho que isso aí tá sendo escanteado. Hoje eu vi manchete, hoje no caso quinta, né? Vi manchete sobre gramado, eu vi manchete sobre um monte de coisa, eu não vi muita manchete sobre isso daí, não. Isso tem que ser falado. Não dá pra um maluco chegar e ficar falando que o campeonato foi manipulado porque o time dele perdeu. Se foi mesmo, mostra a prova, cara. Não só eu apoiei muito aqui quando divulgaram o escândalo lá de manipulação das apostas. Porque chegaram com prova, mano. Chegaram com print, fiquei puto com o Vitor Mendes também na época. Com um monte de jogador. Então mostra a prova. Agora, falar sem mostrar a prova é só alguém querendo tumultuar o futebol brasileiro.